Fala galerinha, beleza? Aqui é o Felipe da Eufrásia Probabilidades, estamos em mais um vídeo e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a vida, sobre a história de Caim, tá? Eu percebi que assuntos sobre Caim está gerando muita repercussão na internet, muitas pessoas estão querendo saber sobre Caim, irmão de Abel, incrível, né? Mas isso aqui já era provavelmente algo que realmente ia repercutir, gente, por quê? Porque pessoas que trazem poucas informações na Bíblia geralmente geram curiosidades, né? E se tem uma das pessoas que a Bíblia fala muito pouco, né? Não tão pouco assim, mas fala pouco, é sobre Caim, né? E daí a gente fica se perguntando, poxa, mas por que história triste? Foi a primeira história triste da Bíblia, depois de Adão e Eva, é claro, foi o primeiro suicídio da Bíblia. O que aconteceu em tudo isso? Por que ocasionou? Porque tudo que a gente sabe é que simplesmente o que? Deus não aceitou o sacrifício de Caim, aceitou o sacrifício de Abel, ele ficou irado e matou o seu irmão. Simples assim, tá? Mas a gente começa a se perguntar, a fazer milhões de perguntas, você que é curioso como eu, e você se pergunta, poxa, mas não é possível, é tão simples, será que foi assim? Galera, vamos entender uma coisa primeiro. Algo que eu sempre tento passar nos meus vídeos para todo mundo entender, eu sempre falo sobre isso. A Bíblia, ela é um resumo do que estava acontecendo, tá? Porque se a Bíblia, ela por acaso fosse mostrar o dia após dia do que acontecia, provavelmente não ia caber nos seus 66 livros que foram formados, tá? Então, assim, existem livros apócrifos, livros canônicos, tem que ler com muita sabedoria, porque tem informações distorcidas, mas é como sempre costumo falar em todos os meus vídeos, os escolhidos não são enganados, galera. Quando você lê algo que testifica com o seu espírito e você sabe que não é mentira, você sente e você confirma dentro de você que é verdade, tá? E eu quero falar para vocês aqui agora um pouco da história de Caim, então senta que lá vem a história, beleza? Galera, Caim nasceu de Adão e Eva, assim como todos os demais, tá? Todos nós somos geração e descendência, eu vou ser rápido. Beleza? E aí, junto com Adão e Eva, nasceu mais duas, ou melhor, junto com Caim e com Abel, nasceu mais duas filhas, tá? Nasceu 2 meninos e nasceu 2 meninas, tá? Nasceu Caim, Abel e nasceu mais 2 moças, a qual eu vou colocar o nome na descrição, aí no momento eu estou esquecido, mas vou colocar o nome da descrição das moças aí também, porque eu vi, fiquei sabendo o nome das moças, tá? Essas 2 moças nasceram, foram crescendo todo mundo, certo? Ah, mas por que a Bíblia não fala do nascente dessas moças, Felipe? Porque a Bíblia geralmente não costuma falar de descendência de mulher, a não ser que foram mulheres que fizeram diferença na história, tá? Assim como Abigail, Débora, Esther. Mas você vê que o forte da Bíblia não é falar sobre mulher. Já percebeu isso? Mas geralmente a Bíblia fala de descendência de homem. De Adão nasceu Caim e Abel. De Caim e Abel nasceu Enos. E assim eles vão falando, tá? Descendência masculina. Eu não sei porquê, existem alguns estudos que falam que é por esse motivo, que a mulher não tinha tanto valor, aquela coisa toda, mas enfim, vamos pular para a gente não atrapalhar a história, tá? E o que aconteceu? Eles continuaram vivendo normalmente, cresceram, tiveram infância boa. Logo aqui eu te falo, Adão e Eva ensinaram o certo para Caim e para Abel. Para os dois foram ensinados da forma correta, ensinaram a sacrificar o cordeiro, ensinaram que Deus, ele ia vir depois através de Cristo, ia ser morto, ia acabar com todo o mal, ensinaram que eles caíram para tomar cuidado com as artimanhas de Satanás, ensinaram tudo, gente, ensinaram tudo, e eles foram crescendo, e aí cada um se afeiçoou por a sua irmã, né? Cada um teve afeto por uma das suas irmãs, porque era a única forma de ter a descendência. Aí você fala, tá, mas é pecado. Pode ser pecado hoje em dia você ter relação com a sua própria irmã. Mas naquele tempo não havia outra solução. Por quê? Porque como é que ia ter descendência se por acaso ele não se relacionasse com a sua própria irmã? Tá? Então aí também já é outro assunto para outra história. Beleza? Mas vamos lá. Então cada um escolheu a sua irmãzinha ali e tal, né? Vamos casar. E ele sempre ensinou que para poder falar com Deus, tinha que ser oferecido sacrifícios, galera, sacrifícios de cordeiro, simbolizando Cristo, tá? E aí o que acontece? Isso já tem na Bíblia esse trecho. Caim cuidava da agricultura, Abel cuidava de ovelhas. Abel decidiu ser pastor de ovelhas, tá? Então assim, desde criança, Abel já era uma pessoa mais pacata, mais normal, obediente, não ligava muito para muitas coisas.
Caim ele já era mais preocupado em entender o porquê das coisas. Caim era um homem curioso, ou melhor, um rapaz curioso, né? E Caim na sua adolescência ele começou a se questionar por que a vida era daquele jeito, por que havia sofrimento, aonde estava o jardim do Éden, onde os pais deles moravam. Tanto é que a história chega a dizer que teve um certo dia que Caim saiu à procura do jardim. Olha só que interessante. Ele estava à procura do jardim e Caim ele era fascinado pelo sol. Tanto é que tem aí pessoas que cultuam o sol, Deus Sol. Caim era fascinado pelo sol, porque ele viu o sol nascia, depois o sol se colocava, ele queria saber aonde é que o sol parava, aonde é que o sol se escondia. Então Caim era meio que sistemático, ele era curioso para tudo. Tanto é que fala o livro que Caim saiu um certo dia de noite, de madrugada, e começou a caminhar na mata, porque os pais dele ficavam geralmente em cima de um monte. Foi ordens do Senhor ficar em cima do monte e habitarem numa caverna chamada Caverna dos Tesouros. Porque eles eram sozinhos. Imagina você ser sozinho no mundo, ou melhor, você ser sozinho no planeta. Já pensou? Só você e a sua esposa no planeta inteiro? Então eles estavam ali sozinhos, né? E as ordens eram essa: não fique andando por aí, porque tem animais selvagens, porque tem demônios, tem tudo por aí. Não vamos ficar moscando, em outras palavras, né? E Caim saiu pela madrugada, até que Caim, de repente, acidentalmente, Caim, em certo momento da sua vida, procurando, porque Caim viveu tempos. Você pode imaginar, de repente, até os seus 14 anos, Caim aprendeu muita coisa, viu muita coisa. Então Caim se deparou com um anjo que ainda estava guardando a porta do jardim do Éden. Foi onde Caim viu um anjo pela primeira vez. E Caim ficou assustado, ele viu aquele anjo e ele caiu para trás e ficou assustado. O anjo olhou para ele, né, com aquela cara de sério. Depois foi até Deus e falou assim, encontrei Caim. E daí foi onde o anjo falou assim, Caim, você não pode entrar aqui. Aqui foi onde perdeu e explicou para ele toda a situação. Eu estou resumindo, tá bom, gente? Se vocês depois quiserem saber melhor, eu vou contar mais detalhes. E daí, resumindo a situação, Caim chegou a ver o anjo, tá? Chegou um momento onde Deus apareceu para Caim também, conversou com ele, alertou. Mas nesse meio termo, Satanás ia, comendo a mente de Caim, tá? Trabalhando na mente de Caim. Por que o sofrimento? Por que precisa acontecer tudo isso? Por que precisamos matar cordeiro? Por que precisamos fazer dessa forma? Por que precisa ser desse jeito? Porque Deus muda tudo. Da mesma forma como Satanás trabalha na mente de muita gente hoje em dia, que as pessoas não entram, não entendem, tá? Tudo isso faz sentido. Então, o que acontece depois? Eu vou resumir logo. Então depois, com certo tempo, Caim foi ficando meio que lunático em todas essas coisas. Foi aonde ele entendeu para ele, e ele se arrependeu por muitas vezes, gente. Ele tentou por muitas vezes fazer as coisas certas. Porém, o mal era muito mais forte, a pressão do mal era muito mais forte por cima dele, tá? Porque Abel já não tinha mais a inclinação para esse tipo de conhecimento. Então é por isso que em certo momento, até o próprio Salomão ele chega a dizer que quanto mais sabedoria, mais sofrimento, tá? Então, chegou um certo tempo na vida dele que Caim falou assim, quer saber? Eu não vou sacrificar animais. Eu acho que eu não preciso sacrificar um animal. Porque quando Adão e Eva saíram do Éden, né, uma das coisas que Deus ensinou logo de primeira foi sacrificar o cordeiro. Aí você imagina, eles não tinham matado. Então eles tinham que chegar lá e imolar o cordeiro, cortar o pescoço, sabe? O cordeiro sempre ficava calado, aí tinha que aquele sangue e tudo mais, e Caim sempre tinha dó de matar os animais, certo? Aí Caim não concordava com isso, sendo que isso era uma tradição, ou melhor, isso era uma cultuação a Deus, era necessário sacrificar o cordeiro, era necessário derramar o sangue. E foi aí onde Caim não concordou. Chegou o dia onde Deus ia abençoar o casamento de cada um. Deus falou assim, eu vou abençoar o teu casamento, Caim, com a sua irmã, e vou abençoar o casamento de Abel com a sua irmã. Porém, em troca disso, vocês dois vão me fazer um sacrifício, e eu, assim, aceitarei o sacrifício de vocês, sentirei o cheiro, descerei com glória, tá? E dessa forma eu vou abençoar o casamento de vocês, certo, gente? Até tudo bem? Foi aonde a Bíblia chega a entrar e você vai ver, né, que Abel foi lá, ofereceu seu melhor cordeiro, ofereceu como sacrifício, e Caim ofereceu melhores dos frutos da terra, melhores coisas da terra, tá? É aonde muita gente quer levar para o lado financeiro, né, digamos assim, muitas igrejas levam para o lado financeiro e fala, não, mas é porque Caim ofereceu frutas podres, Caim não ofereceu o melhor que ele tinha. Não tem nada a ver com isso, gente. Deus rejeitou Caim não foi porque ele ofereceu o melhor, porque Caim realmente ofereceu o melhor das frutas, ofereceu o melhor da terra que ele tinha. É porque a intenção não era sacrificar frutas, verduras, legumes. A intenção era sacrificar um cordeiro, beleza?
Então, assim, independente se Caim cuidava da agricultura ou se ele cuidava do que era, ele tinha que sacrificar um cordeiro, porque foi esse o pacto que Deus fez. Era um cordeiro para sacrificar, não era para sacrificar nada. E Caim não concordou em sacrificar. Foi onde Deus desceu, abençoou o sacrifício e o casamento de Abel e não concordou com o de Caim. Tanto é que a Bíblia fala em Gênesis, Deus disse para Abel, ele desceu e falou para Abel. Ele viu, nesse período, Abel viu a Deus. Ou melhor, ele falou para Caim. E tanto é que nesse período Caim viu a Deus. Gente, se eu estiver trocando o nome aí, me corrijam, por favor, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar. E daí ele fala assim, por acaso você fizer o certo, não vou te abençoar? Em outras palavras, Deus disse lá na Bíblia, né? E foi aí onde o semblante de Caim ficou nervoso. Caim ficou indignado por isso. Foi onde ele tomou a iniciativa para matar o seu irmão. Ele chegou, levou o seu irmão até um certo lugar, enganando, falando mentiras. Chegando lá, ele deu punhaladas no seu irmão com pedra, diz a história. E aí o seu irmão ainda chegou a pedir para ele misericórdia. E ainda assim ele estava tão tomado por Satanás que ele foi e matou o seu irmão. Matou o seu irmão. Tá? Depois veio o remorso sobre ele. Ele fugiu com a sua irmã. Ele fugiu com a sua irmã para outro lugar. Deus encontrou ele e Deus amaldiçoou e aconteceu toda a história que vocês sabem. Tá bom, gente? Mas tá aí para vocês saberem um pouquinho, tá? Eu contei aqui resumidamente, resumidaço, porque é muito mais detalhes, tá? O livro é lindo. Depois eu vou passar para algumas pessoas aí. Beleza? Mas você que gostou, ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Essa é a história, um textinho da história de Caim, tá? Foi muita investida do mal para poder derrubar Caim, não foi do dia para a noite não, beleza? Ele viveu por anos agradando a Deus, ele tentou fazer o certo, e logo depois aí ele caiu porque ele não suportou a pressão, beleza? E foi dessa forma que aconteceu, infelizmente, com a vida de Caim, gerou toda a descendência, mas existe um propósito em tudo isso, né, gente? Hoje temos a descendência de Caim, nessa descendência de Abel teve dilúvio e teve muito mais coisas. E Deus seja glorificado em todas as coisas, porque Ele sempre será perfeito, sempre será santo. Amém? Então, é isso aí, galera. Você gostou? Deixe seu like, compartilha nosso canal, compartilha nossos vídeos e até o próximo.